Amanda encarava a porta aberta da geladeira como se esperasse que, por milagre, ela fosse se encher de comida. Mas o milagre não vinha. Só havia um resto de arroz em um pote, um pacote de margarina quase no fim e uma garrafa de água. Suspirou fundo. Fechou a porta devagar, como se não quisesse acordar os monstros da realidade. Lá do quarto, Lucas, seu filho de 6 anos, a chamava com aquela voz sonolenta, mas esperançosa. Mãe, vai ter café da manhã? Amanda engoliu seco. Pegou o último pão endurecido, passou um pouco de margarina e colocou na frigideira. Enquanto o pão tostava, ela sentia o cheiro e as lágrimas ameaçavam cair. Ela se encostou na parede da cozinha e chorou, baixinho, para que Lucas não ouvisse. Mas o que mais a machucava não era a falta de comida, era a sensação de impotência, de fracasso como mãe. E ela nem imaginava que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Depois de preparar o que pôde, Amanda vestiu Lucas com o uniforme apertado da escola. A gola já desfiada, o tecido encardido, impossível de branquear. Lucas olhou para a roupa e perguntou, com aquela inocência que só uma criança tem. Mãe, hoje a gente vai comprar uma blusa nova. Amanda apenas sorriu, tentando esconder a dor que aquela pergunta trazia. Ela olhou a carteira. Algumas moedas, o cartão de crédito estourado e uma esperança. Pequena, mas insistente. Pegou Lucas pela mão e saiu de casa. O bairro simples, as calçadas quebradas, o barulho de ônibus passando, tudo parecia conspirar para lembrá-la da sua situação. Durante o caminho, cada vitrine era um lembrete cruel do que ela não podia comprar. As vitrines de roupas infantis pareciam gritar, olha o que seu filho nunca terá. Mas ela continuou, passo após passo, carregando na bolsa não só a carteira, mas também toda a culpa de uma mãe que sente que está falhando. Ao chegar ao centro da cidade, Amanda entrou numa loja de roupas populares. Foi direto para a seção infantil, procurou a peça mais simples, a mais barata, e encontrou uma camiseta azul com um desenho de dinossauro. Levou Lucas até o provador. Ali dentro, o espaço era pequeno, mas o peso nos ombros dela, imenso. Enquanto ajudava o filho a vestir a camiseta, Amanda se pegou olhando para o espelho. O tamanho servia. Lucas sorriu, olhando para o reflexo. Gostei, mãe! Mas Amanda só conseguia olhar para a etiqueta com o preço. Fez as contas de cabeça, parcelando em 5 vezes. Talvez desse. Ou talvez não. Ela segurou o choro com força. Não podia fraquejar. Pelo filho. Ela precisava continuar. Respirou fundo e saiu do provador com Lucas ao lado. Amanda foi até o caixa. Uma jovem vendedora de no máximo 25 anos, com maquiagem impecável e um olhar entediado, a atendeu. Amanda, com a voz baixa, quase envergonhada, perguntou, será que eu posso parcelar em mais vezes? A vendedora suspirou alto. Senhora, já está em 5 vezes. Não tem como mais que isso. Amanda tentou explicar. É que eu tô com dificuldades, mas eu preciso levar. É para o meu filho. A vendedora riu de canto de boca. Cada uma que aparece aqui, disse baixinho. Mas Amanda ouviu. 2 outras vendedoras, que arrumavam araras próximas, começaram a cochichar e rir. Parcelar uma camiseta em 10 vezes. É o fim, né? Comentou uma. Amanda sentiu as bochechas queimarem. O pior não era o olhar das vendedoras. Era o olhar de Lucas, que começava a perceber que algo estava errado. Amanda estendeu o cartão, com a mão tremendo. A vendedora passou e logo disse com frieza, transação recusada. Amanda pegou o cartão de volta, o guardou e ficou ali, parada, sem saber o que fazer. E foi aí que a vergonha se transformou em lágrimas. Amanda segurou a mão de Lucas. Estava decidida a ir embora, com o coração despedaçado, mas com a cabeça erguida. Mas quando deu o primeiro passo, ouviu uma voz firme, que ecoou pela loja. Por favor,
Pode me chamar a gerente? Amanda parou, congelada. As vendedoras se entreolharam, surpresas. Lucas, confuso, olhou para a mãe e depois para o fundo da loja, tentando entender o que estava acontecendo. Quem seria aquela mulher que até então só observava tudo de longe? Amanda mal conseguia respirar, o rosto ainda molhado de lágrimas. O que viria a seguir? Ela jamais poderia imaginar. A gerente, uma mulher de meia idade, veio rapidamente até o balcão. "Pois não, senhora?" perguntou com um sorriso forçado. A mulher que havia pedido por ela era elegante. Usava um vestido simples, mas de bom gosto. Tinha o olhar firme e, ao mesmo tempo, acolhedor. "Eu quero saber se é política da loja tratar os clientes com humilhação pública." A gerente congelou. As vendedoras pararam no meio do caminho. Algumas clientes que estavam provando roupas começaram a se aproximar. A mulher continuou. "Porque o que eu acabei de presenciar aqui foi uma vergonha, uma crueldade. Uma mãe tentando comprar uma simples camiseta para o filho e sendo humilhada na frente de todos." Amanda ficou imóvel, o coração batendo forte. Lucas, agarrado à saia da mãe, sem entender. A vendedora empalideceu, mas a situação ainda estava longe de terminar. A cliente misteriosa apontou para Amanda. Essa mulher só queria vestir o filho, só isso, e foi tratada como lixo. O silêncio na loja era total. A gerente, sem saber o que dizer, apenas gaguejou. "Olha, a gente pede desculpas, não era intenção." Mas a cliente interrompeu. "Não era intenção? Então por que todos ouviram as risadinhas? Por que as colegas dela ficaram zombando?" As outras clientes começaram a comentar entre si. "Que horror", disse uma. "Eu mesma já passei por coisa parecida", comentou outra. A vendedora, que antes ria, agora tremia. Tentava encontrar um buraco no chão para se esconder. Amanda assistia a tudo, ainda sem acreditar, mas a cliente misteriosa não parou por aí. Olhou nos olhos da vendedora e disse: "Você ainda vai aprender que ninguém sabe a história de ninguém." E antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, ela caminhou até Amanda. A mulher parou na frente de Amanda, com um sorriso leve, mas com os olhos marejados, perguntou: "Qual é o nome do seu filho?" Amanda, surpresa, respondeu baixinho: "Lucas." A mulher se abaixou, olhou nos olhos do menino e disse: "Lucas, hoje você vai sair daqui com roupas novas e o que mais estiver precisando." Amanda, assustada, tentou recusar. "Por favor, eu não posso aceitar." Mas a mulher a interrompeu. "Pode sim, porque um dia eu estive exatamente no seu lugar." Amanda arregalou os olhos. A loja inteira assistia à cena, mas ninguém sabia que por trás daquele vestido elegante, daquela postura confiante, havia uma história de dor, de superação e de luta. O que Amanda não sabia é que aquela mulher tinha sido uma Amanda no passado, mas o que mais viria ainda estava por acontecer. Enquanto a mulher misteriosa escolhia as roupas para Lucas, a vendedora que havia humilhado Amanda se aproximou, os olhos vermelhos, a voz trêmula. "Me desculpa", disse ela com a cabeça baixa. "Eu fui horrível, arrogante, insensível, e não tenho desculpa para isso." Amanda respirou fundo. Olhou para a mulher à sua frente, aquela que minutos antes tinha rido dela. Por um instante, pensou em despejar toda a mágoa, mas então lembrou-se de Lucas, de como seria importante ensinar ao filho que dignidade é não devolver ódio com ódio. "Que bom que você percebeu", respondeu Amanda com firmeza, mas sem agressividade. "Porque amanhã pode ser você no meu lugar." A vendedora chorou e Amanda segurou ainda mais forte a mão do filho. Mas o que aconteceria depois? Haveria mais alguma surpresa naquele dia? A mulher elegante pagou por todas as roupas. Incluiu não só as camisetas,
mas também um par de tênis, algumas calças e até uma mochila nova para Lucas. Amanda não conseguia parar de chorar. Na saída da loja, a mulher parou ao lado dela e disse: "Nunca se esqueça, tudo passa, até a pior tempestade." Amanda, emocionada, apenas assentiu. Lucas, com os olhos brilhando de felicidade, abraçou a mãe e ali, naquela calçada movimentada do centro da cidade, Amanda sentiu uma coisa que não sentia há muito tempo: esperança. Mas o que Amanda ainda não sabia é que aquele encontro mudaria o rumo da sua vida para sempre. O motivo? Bom, essa é uma história para um outro dia. Enquanto caminhava de volta para casa, Amanda olhou para o céu. Uma nuvem cinza passava, mas o sol tentava abrir caminho. Ela respirou fundo, sorriu e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que dias melhores estavam por vir. E você já passou por uma situação assim? Já precisou de ajuda quando menos esperava? Ou já foi a pessoa que estendeu a mão para alguém que precisava? Deixe sua história nos comentários. E se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, tem uma nova história de superação, fé e transformação. Porque no final das contas, todo mundo tem uma história para contar. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita que o mundo precisa de mais empatia, compaixão e segundas chances, então se inscreva agora no canal Todo Mundo Tem Uma História. Aqui, cada vídeo é um convite para refletir, se emocionar e lembrar que, por trás de cada rosto, existe uma luta invisível. Toda semana, novas histórias de superação, fé e transformação, esperando por você.